Nesta edição da Rede Escola, destacamos o uso da arte como ferramenta de educação. Você vai ver a experiência em sala de aula de professores que também são artistas plásticos. Eu peguei esses slides que eles vinham em caixas, que eram temáticas, que eram relacionadas a questões de história do Brasil, de biologia, material realmente didático, pedagógico. Peguei esse material e resolvi fazer uma reconfigurada, mas de uma maneira artesanal. E mais, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada fala da Olimpíada que começa na próxima terça-feira. Eu acho que é um grande estímulo ao estudo da matemática. É uma oportunidade que os alunos têm de terem acesso a um tipo de matemática, um tipo de problema que não é visto em sala de aula. Um assunto pouco falado no Brasil, a educação dos ciganos. É provável que os primeiros ciganos que chegaram em nosso país estavam entre os degredados de Portugal, ainda no século XVI, entre os anos de 1560 e 1570. Hoje, há 3 etnias e aproximadamente 800 mil ciganos brasileiros, segundo o censo do IBGE de 2010. Clarissa, só que os dados oficiais ainda não são seguros, mas foram registrados quase 300 acampamentos ciganos no país. Nossa equipe esteve no acampamento Nova Canaã, no Distrito Federal, para descobrir como esta etnia vem exercendo o seu direito à educação. Vamos ver na reportagem de Ivana Diniz. Eu sou cigano, eu levo a vida cantando, meu destino é viajar. Pés de feijão, milho, mandioca. O alimento vem da terra. A água para beber e lavar a roupa suja, essa tarefa que cabe à mulher, e ainda mais numa comunidade com costumes tão atávicos. A água escorre fresca pela mangueira. O que mais precisariam estas 15 famílias ciganas acampadas nesses 3,5 hectares conquistados em 2014 e bem ao lado da capital federal? Bom, de uma escola para os seus adultos, por exemplo. Essa escolha de nós trazer uma escola para a comunidade é para nós mais velhos. Nós não queremos se adaptar à educação, precisamos que a educação se adapte a nós, respeitando a nossa cultura e especificidade, né? Porque nós vivemos toda a vida sem ter oportunidade de estudar. Fiz a 3ª série, só que aí como nós viajávamos muito, saía muito do lugar e não tinha essa lei do estudo itinerante, atrapalhou muito nossos estudos. Aí de lá para cá eu não estudei mais. Apesar que nós não temos assim, um conhecimento da leitura, né? Eu tenho uma filha formada, enfermeira, mas deu trabalho para mim chegar a esse ponto. Deu muito trabalho. Até escondia de não ser cigano. Só que a gente quer viver uma vida mais confortada, uma vida mais que a gente somos muito perseguidos. Nós somos todos família, pai, irmão, primo, tio, compadre, comadre, sobrinhos. Então, quando eles falam, olha, que bom que a gente tem agora a senhora aqui, porque a gente se trata assim, mesmo sendo mais novo. Que bom que a gente tem, porque a gente tem essa oportunidade de, quando tiver dúvida, não ter vergonha, porque sendo numa escola formal, a gente vai ter, porque são níveis muito diferentes. Então, essa oportunidade aqui é uma oportunidade muito rica para quando a gente chegar lá no eixo da vida, a gente está se sentindo equiparado com as mesmas perguntas e no mesmo nível das outras pessoas que não são ciganas, que na nossa língua é os gajons. Daiane ensina aos parentes tudo o que aprendeu na escola e nos 10 anos vividos longe do acampamento, quando saiu para casar com não ciganos. Ela ainda vive do outro lado da cidade, mas sempre volta para dar as aulas. Eu fico muito feliz porque é muito rápido que eles pegam. É muita inteligência num povo só. Pega rapidinho. Quando os ciganos do leste europeu imigraram para o Brasil e trouxeram com eles... As crianças do Nova Canaã estudam nessa escola de campo. É a mais próxima, nessa região conhecida como Rota do Cavalo. Dividem espaço com crianças dos assentamentos rurais e abrigos judiciais. Quando os primeiros alunos chegaram aqui, precisaram encontrar um meio termo. Não tinha um horário para chegar, para sair. Na maioria, os meninos que estudavam, as meninas ainda estavam no assentamento. Depois que a gente teve que fazer um trabalho de conscientização com a comunidade cigana e a comunidade escolar. O processo de escolarização da comunidade Calon foi o tema de dissertação de Lenilda.
Ela conviveu com os ciganos e passou a admirá-los muito mais. Os ciganos Calon, eles têm 500 anos de história com o Brasil, né? Eles chegaram aqui já expulsos de Portugal e Espanha. Então, eles carregam nas costas e sentem na pele essa dificuldade, porque é uma etnicidade, é uma minoria étnica que sofre os maiores preconceitos por serem invisibilizados. O país custou a entender que aqui tinha sujeitos ciganos. Hoje, as crianças ciganas que vêm ao sítio das Araucárias desfrutam das aulas e dos colegas. Eu aprendi muita coisa aqui, porque quando eu cheguei aqui eu não sabia nem escrever meu nome. Nós ficamos tentando escrever, aí na hora do recreio nós ficamos brincando. Eu e a Gisele. Ela é sua amiga? Quem são seus amigos aqui? E todo mundo está dizendo que é seu amigo. Que bom, hein? É uma turma ótima. É uma turma bem diversa. É mesmo? Né? Bem diversa. Nos gostos, onde eles moram, as brincadeiras. Percebi que ela fazia assim. Se eu se com a como é que se diz obrigada em Chile? Lachon. 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 Lachon para vocês. Lachon para vocês. Pernambuco realizou a sua primeira Bienal Geek. Personagens de games, quadrinhos e cinema pareceram saltar dos livros para visitar os estandes em concurso de cosplays, como são chamadas as fantasias customizadas dos personagens. Entre os mais de 4.000 visitantes, dezenas de estudantes apaixonados por jogos vieram conferir as novidades. Ser geek é você gostar das coisas do universo geek, que é mais voltado para animação, para coisas de ficção científica, desenho animado, sabe? É tudo esse mundo, assim, também engloba muito tecnologia. A TV Escola também marcou presença no evento. Pela primeira vez é oferecido um passeio educativo pelo Corcovado, região do Rio de Janeiro repleta de histórias e curiosidades e imagens que proporcionam aos estudantes viverem uma experiência como se estivessem lá. Nunca visitei o Rio de Janeiro e a sensação foi maravilhosa. Eu tô com muita vontade de visitar. E o que o professor falava também, tipo, sobre a história, coisas que eu já estudei na escola. E ver o mar, o céu, foi muito bonito. É incrível. Nossa ideia é oferecer as experiências do Rio de Janeiro, mas também produzir experiências de outros locais para que os alunos do Rio de Janeiro também possam visitar virtualmente outros espaços que têm riqueza histórica para ser apreendida por esses alunos. Personalidades da TV estiveram presentes, criadores e produtores de cinema de quadrinhos discutiram acessibilidade e estímulo à produção de quadrinhos locais, como a lenda da perna cabeluda que assombrava o Recife antigo. Entre oficinas de desenho e caricaturas, super-heróis e vilões saíram dos papéis e das telas virtuais para virar escultura ou até realidade. Teve concurso de cosplay e também de K-pop. O cosplay é um hobby, né? Um hobby que é você se vestir da fantasia, no caso de um personagem que você se identifica, que você gosta, entendeu? Que ele representa alguma coisa para você. K-pop é um estilo musical, K-pop, K de Coreia e pop de pop. Fascinado com as apresentações, o garoto revela que conheceu o estilo no YouTube e já sonha em viajar para a Coreia. É um jeito de você entrar em contato com outras culturas, porque você vai se aprofundando e com K-pop eles também falam inglês, aí você vai tentar estudar inglês para entender o que eles falam, aí daí você vai querer estudar outras línguas e assim você vai estudando várias línguas. Segundo os geeks, seja amante dos jogos online ou de videogames retrôs, existe um nerd em cada um de nós. Évila, do canal Nerd Café, veio palestrar sobre a profissão de youtuber e avisa. E eu acho que cada vez mais esse ramo dos jogos, ser nerd na escola vai crescer, porque é uma coisa que a galera gosta. Se a pessoa gosta, ela vai se interessar e ela vai desenvolver um conhecimento muito maior do que no padrão. No meio da Bienal, aulas de matemática, química, física, que se conectam ao universo dos geeks. Eu posso trazer a ficção
daquele universo geek, daquele universo do HQ, do quadrinho, do super-herói, e mostrar como eu explicar ela através da física, da química e da matemática. Eu posso explicar os poderes dos super-heróis, eu posso explicar os campos magnéticos que o Magneto movimenta, os poderes da tempestade, a viagem no tempo do The Flash, mostrando através da química, física e matemática. A Alquimia Geek conta com 5 professores universitários, já visitou 20 escolas do estado de Pernambuco e almeja chegar em todo o Brasil por meios virtuais. E a gente consegue explicar de uma forma lúdica, de uma forma leve, então fica uma coisa bem legal, bem didático. É bom saber que o Brasil ele é muito bonito, é maravilhoso, cheio de história e que o Brasil é arretado. Que tal uma história interessante agora? Hein? Ótimo, vamos lá. Artista plástico e professor do ensino médio, certa vez recebeu uma caixa de slides dos anos de 1940 para que ele usasse como material em sala de aula. Mas percebeu que eram inadequados à sua didática. E sabe o que ele fez? Sabe, Clarissa? Sei sim, Ernesto. Ele desconstruiu todo aquele material, inserindo novos elementos e criando uma nova linguagem. Mas antes de levar à sala de aula, ele participou de uma exposição que foi muito bem frequentada pelos estudantes. Vamos ver como foi essa incrível experiência. Esse foi o material utilizado pelo professor da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro e artista plástico Rafael Adorjan para compor uma série de painéis que ele batizou de Desdidática. As obras foram recentemente expostas no Centro Cultural Oi Futuro e contou com a presença de alunos de todas as idades. O título da exposição se chama Desdidática por conta de uma influência direta do poeta matogrossense Manuel de Barros. Porque o Manuel de Barros ele tem uma questão muito própria em relação à invenção dos nomes, né? A construção dos nomes através de sufixos, prefixos. E eu peguei, a partir de uma poesia dele, esse uso desse prefixo des, e juntei o nome didática e criei uma nova palavra. E essa nova palavra ela remete justamente à ideia mesmo central da exposição, que é pegar esse material que era utilizado como um material didático e meio que embaralhar isso, né? Fazer uma nova versão disso, uma reconfiguração disso. Essa exposição, quando diz desdidática, ela está indicando algo um pouco diferente. Ela está dizendo, olha, às vezes é importante pensar um pouquinho diferente e pensar também num ponto de vista aberto, onde a gente pode aprender mais com a didática, inventar um pouco mais, trazer outros elementos e criar, né, uma didática nova, quem sabe. Ele juntou imagens históricas do Brasil e criou associações de imagens para a gente poder um pouco entender melhor as conexões históricas, como um grupo de indígenas e de negros, uma imagem que fala sobre a formação, os povos originários que formaram o Brasil e o mapa do Brasil. Eu peguei esses slides que eles vinham em caixas, que eram temáticas, que eram relacionadas a questões de história do Brasil, de biologia, material realmente didático, pedagógico. As imagens elas eram muito fortes em relação à questão da história do Brasil. E eu peguei esse material e resolvi fazer uma reconfigurada, mas de uma maneira artesanal, como se fosse um aluno mesmo fazendo um trabalho de casa. Eu peguei, recortei, usei tesoura, fita, materiais assim analógicos, digamos assim, e recriei, fiz novas montagens, novas sobreposições. Você acha importante as crianças irem à exposição, ao museu? Sim, para aprender, para tentar estudar um pouquinho fora de aula, essas coisas. Porque a gente, de vez em quando, tem que conhecer outras coisas. É uma oportunidade que as crianças têm de estar conhecendo um mundo totalmente diferente. Até porque eles são de uma comunidade que não tem muito acesso a essa informação, né? Baixada Fluminense fica muito distante, então não tem acesso a esse mundo que é totalmente diferente para eles. Isso enriquece muito o conhecimento deles. Trouxe os meus alunos, inclusive, para virem ver a exposição. Então, acho fundamental, porque cria uma relação muito mais próxima. E uma troca também, que só se consegue depois que você tem a experiência de visitar o espaço, de estar em contato com a arte, pessoalmente, presencialmente. É super bom a gente ficar por dentro dessas coisas, que a gente fica mais ligado. Surgem novas ideias, entendeu? É super bom conhecimento. Então, quanto mais aprendizagem a gente tem sobre essas coisas, melhor ainda, né? Que abre o nosso conhecimento, nos dá mais sabedoria para viver na vida.
Agora a gente vai falar da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que neste ano, Ernesto, bateu todos os recordes. Estão inscritos mais de 18 milhões de estudantes de cerca de 54.500 escolas de quase todos os municípios brasileiros. Sem dúvida, Clarissa, uma grande maratona que vai realizar a primeira fase na próxima terça-feira, 5 de junho. Para saber da importância do certame para a aprendizagem dos estudantes, da logística necessária e outras questões, a equipe da Rede Escola foi conversar com o diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, Marcelo Viana, e com o coordenador da OBMEP, Cláudio Landim. A Olimpíada é um instrumento extraordinário para nós chegarmos até os confins do Brasil, né? Porque ela alcança todos os municípios, praticamente 100% dos municípios. Então, ela permite levar a ideia de que a matemática é útil, é prazerosa e é importante realmente a todo o país e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidades em áreas onde essas oportunidades não existem. Eu acho que é um grande estímulo ao estudo da matemática. É uma oportunidade que os alunos têm de terem acesso a um tipo de matemática, a um tipo de problema que não é visto em sala de aula. A prova ela é concebida para alunos que não têm um conhecimento em matemática formal, mas que gostem de raciocínio, de lógica, de um pouco de criatividade. Então isso permite que todo ano a prova consiga detectar alunos que não sabiam que gostavam de matemática, que nunca estudaram matemática e que descobrem, durante a prova, que a matemática pode ser divertida, pode ser um desafio. E isso tem realmente permitido que a gente consiga detectar, então, alunos com talento para matemática e depois formá-los através dos programas de iniciação científica que nós temos. Nós temos que proporcionar todo o material. E nós enviamos bancos de questões, nós enviamos as provas, a grade para a correção das provas. Nós recebemos de volta os boletins de cada uma das escolas, com a indicação dos 5% alunos mais com melhor nota na escola, que são os que passam para a segunda fase, e isso é só a primeira fase. Aí nós temos a responsabilidade de organizar a segunda fase, com esses 5% melhores. 5% de 18 milhões são só 900 mil, que nós localizamos num certo número grande de pontos de aplicação da prova, também espalhados no país todo. Aí nós temos a responsabilidade pela logística de encontrar os espaços, de encontrar os fiscais, a correção dessas provas. São 900 mil provas que precisam ser corrigidas. Dessas a gente traz para o Rio de Janeiro as 30 mil melhores para serem recorrigidas e aí, a partir daí, são dadas as medalhas. Então, realmente uma operação extraordinária e, veja, tudo isso custa, em um ano, custa R$ 1,8 por aluno participante da Olimpíada. Os medalhistas são automaticamente admitidos no PIC, Programa de Iniciação Científica, que é um programa que consiste de um ano, em que eles têm um mentor, um orientador, que é professor universitário, com quem eles vão aprender matemática de maneira diferenciada numa universidade, numa das melhores universidades do país, da região. Isso eu acredito que para os garotos e para as garotas que são medalhistas chega a ser mais importante do que a medalha em si mesmo, porque é uma oportunidade extraordinária para alargarem os horizontes matemáticos deles. Eles recebem uma bolsa de R$ 100 mensais do CNPq para participar desse programa. Esse programa é oferecido nas universidades ou institutos federais. Então, o primeiro contato que o aluno tem com o ambiente universitário, ele é oferecido por professores universitários, então é uma porta de entrada para a universidade. E nesses encontros, são 14 encontros ao longo do ano, ele vai estudar uma matemática que também é um pouco diferente da matemática vista em sala de aula e vai ser estimulado a entrar na universidade, vai ser estimulado ao ambiente universitário, à ciência, à pesquisa. Uma proposta pedagógica que usa o fio e resgata o bordado como uma linguagem para unir arte e educação na busca de desenvolver os sentidos dos alunos, como a atenção, a concentração e a autoconfiança.
Essa proposta, Clarissa, é da diretora de pesquisa, licenciatura e extensão do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mariana Guimarães, além de educadora, também é artista plástica. A iniciativa de Mariana foi uma das vencedoras do prêmio Arte na Escola Cidadã. Vamos conhecer na reportagem. O bordado ele é encontrado assim desde 24 mil anos atrás. É impressionante, né? Quanto a história do bordado, ele caminha com a história da sociedade, da evolução do homem mesmo. E o bordado, ele teve uma função, né, inicial, a costura, o tecer, que era uma função de proteção, né? E mais para frente, esses trabalhos manuais, eles tinham uma função de ornamentação, né? E que, na maioria dos casos, foram práticas sempre relacionadas à figura da mulher. Quando o CAP da FRJ foi fundado em 1948, as aulas de artes eram divididas entre meninas e meninos. Na disciplina Trabalhos Manuais, as meninas faziam aula de bordado. Hoje, 70 anos depois, o bordado volta para a sala de aula, mas agora para uma turma mista e com uma nova proposta pedagógica. Eu pensava que era uma coisa antiga, porque, minha avó fazia desde pequena, ela tem até uma máquina. E você imaginou um dia que você estaria dentro da sala de aula bordando? Não, porque eu pensava que eu não aprendia bordagem na escola. Mariana pesquisa há mais de 15 anos sobre o bordado. Apesar de não ter tido nenhuma influência familiar, resolveu, através dos fios, unir a arte com a educação e trazer o bordado para dentro da sala de aula. A primeira coisa que eles aprendem a bordar são os próprios nomes. O nome diz muito quem você é, então, meio que transmite quem você é para os outros, sabe? Eu tenho já como metodologia iniciar com o bordado do nome. E é muito surpreendente, porque é uma coisa tão simples que é bordar um nome, e eu chego à conclusão, cada aula, cada projeto, que muito pouco nós sabemos de nós mesmos, da nossa origem, de onde veio o nosso nome, como é que foi construída essa escolha na família, qual é a etimologia dessa palavra. E isso faz com que eles tenham uma mudança frente a eles mesmos, porque eles começam a construir uma produção de narrar-se, né? Uma escrita de si. Então, o nome é sempre um bom início. O bordado é o produto final, mas o ato de bordar, a delicadeza e a beleza da bordadura ajudam a aflorar novos sentimentos entre os jovens. Eu passei a gostar mais de mim. Eu aprendi como bordar, porque eu não sabia, e eu não sabia que isso tem a ver com arte também. Então, eu achei muito legal a gente aprender a bordar e eu posso fazer outras coisas também. Aprendem também que bordado é repetição e ritmo, que é preciso furar a barreira do tecido a cada ponto e o fio pode dizer muito sobre a vida. O fio, ele parte de uma tecnologia biológica, ele vem da semente, né? Porque a semente, quando ela faz essa primeira pulsão de vida, tanto para fora quanto para dentro, ela produz um fio, né, que vai ser o primeiro caule com as primeiras raízes. Então, eu digo que o fio vem da semente, porque é uma tecnologia da ordem do biológico, da ordem da estruturação da vida. E no processo da educação, eu entendo que o processo do educador é, ao mesmo tempo que ele é fio, ele é rede. Então, eu acredito muito nesse processo de desconstrução da relação do ensino-aprendizagem, em que hora eu sou, que hora eu estou aprendendo e que hora eu estou ensinando. É um processo, né, que tem essa característica elipsal, que é hora uma coisa e hora outra, nunca uma coisa fixa. Então, o fio, ele fala dessa flexibilidade no existir. Termina agora esta edição da Rede Escola, a nossa revista semanal de educação, que destacou o uso da arte no processo pedagógico. A gente volta na próxima sexta-feira, às 19h. Lembrando que você também pode assistir a Rede Escola pelo site www.tvescola.org.br. E tem também as nossas reprises do sábado às 16h, do domingo ao meio-dia e da segunda-feira ao 12h30. Até a próxima, gente! Tchau!